Olá, seja bem-vindo ao Prev Papo, o podcast da Sabesprev. Aqui a gente fala sobre previdência de um jeito simples, direto e conectado com a vida real. No episódio de hoje, nós vamos começar a falar sobre um dado que é alarmante, chama muito atenção e preocupa. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior patamar da história. Mas aqui, mais do que a gente falar sobre esse problema, nós vamos pensar em soluções. Nós não vamos ficar falando de dívidas, nós vamos pensar como organizar a vida financeira e, principalmente, como usar a previdência complementar, não só como aposentadoria, mas como uma aliada na construção dos seus projetos de futuro. Para essa conversa, eu recebo aqui hoje 3 pessoas que trabalham, que vivem esse tema na prática. Mariana Botelho Molnar, que cuida da área de empréstimo pessoal da Sabesprev. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Giovanni Fortunato de Carvalho, da área de investimentos da Sabesprev. E a Carla Esquibola, consultora de previdência sênior para o Brasil na Aon. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria começar aqui com uma primeira pergunta para a Mariana. Mariana, quando a gente fala de endividamento recorde, né? O que está por trás disso? Por que isso está acontecendo? Então, Michele, isso é um cenário que hoje a gente observa que a gente tem mais de 80% das famílias brasileiras inadimplentes, endividadas, né? E isso corresponde a mais de 81 milhões de pessoas com dívidas, parcelas em atraso e tudo mais, né? Então, assim, é um cenário muito complicado. E a gente observa que isso não tem um fator exclusivo. São vários fatores que geram esse cenário e acaba virando bola de neve. Então, a pessoa pega um empréstimo e não consegue pagar, ou cartão de crédito, o custo de vida também está mais alto. Então, tudo isso acaba virando uma avalanche mesmo de dívidas, né? E aí, com a ideia de tentar diminuir isso, a pessoa acaba se afundando cada vez mais, buscando mais linhas de crédito. E também o fato de, hoje em dia, isso ser tão acessível, a gente tem muitos... Qualquer lugar a gente consegue crédito hoje em dia. Exatamente. E as pessoas deveriam usar isso com mais sabedoria, né? Então, eu acho que, assim, você conseguir ter uma linha de crédito para você resolver, de fato, a sua situação financeira com sabedoria, ajuda muito. Mas se você não souber usar isso a seu favor, você vai se afundar cada vez mais. Precisa ter uma estratégia, Carla. Porque às vezes a pessoa... ela acaba pegando um empréstimo para cuidar de uma outra coisa, de saldar uma outra dívida, e chega uma hora que a pessoa não sabe mais as dívidas que tem, né? Eu acho que isso assim, o maior dever de casa. A gente sabe, né, que empréstimo, dinheiro é matemática, mas eu tenho percebido que a questão emocional ela é muito mais forte. Comportamental. Então, é muito difícil ela chegar no momento de encarar a realidade e ter transparência e coragem de ver o app do banco, o extrato dela e, principalmente, ter coragem para fazer essas trocas inteligentes, que é o que a Mariana está comentando. O que seriam essas trocas inteligentes? Eu tô endividada no cartão de crédito, porque o cartão de crédito passou a ser um 13º mensal na vida das pessoas. Ela acha que aquilo faz parte da renda dela. Então, o que acontece? É importante que ela troque essas dívidas. Então, se ela está com cartão de crédito, se ela está endividada no cartão de crédito e, por exemplo, a Sabesprev tem uma linha de crédito que pode oferecer para ela mais barata, né? Ela tem que pedir autorização para ver se consegue, né, essa linha de crédito mais barata e fazer essa troca. E aí ela vai se organizando. Mas eu acho que o mais difícil é a pessoa ter a coragem de parar e olhar para aquela fotografia atual, para a realidade atual que ela está. Mas em que momento essa dívida, esse problema financeiro deixa de ser uma questão pontual? E ela se torna algo que realmente precisa de atenção ali da família e da própria pessoa. Quando que precisa ela cair na realidade que a situação está dramática? Quando eu estava falando de comportamento, né? Quando ela percebe que ela está trocando uma dívida pela outra sem conseguir efetivamente se livrar dela. Então, aquilo vai criando uma bola de neve, ela vai cada vez
né, complicando mais. E aí, esse lado emocional que eu faço questão de falar, entra muito em cena, porque isso acaba atrapalhando tudo. Ela não consegue mais ter autoestima, ter disciplina, isso causa desgaste em casa, ela acaba tendo uma menor produtividade no trabalho. Sim. Então, isso passa a ser estrutural e não mais pontual, né? Então, são deveres de casa, assim, que é um conjunto de coisas que realmente ela precisa fazer, mas ter coragem para isso. É uma dívida que vai impactar no dia a dia, né? No seu emocional, como você está falando, na sua produtividade, nas suas preocupações e tudo mais. Giovanni, como que isso vai impactar na construção de um patrimônio? Como essa questão da pessoa ter dívidas vai impactar na construção de patrimônio? Vamos lá, o patrimônio, normalmente ele é construído com a sobra, né? E se de fato nem sobra, né, o patrimônio ele não está sendo construído, muito pelo contrário, né? Quando você paga juros, o patrimônio está sendo corroído. Né? Quando você está em fase de construção, a gente gosta muito de fazer analogias da seguinte forma, por exemplo, pensa no dinheiro que sobra como uma semente. Né? Uma semente, ela tende a virar uma árvore e essa árvore tende a dar frutos. Só que se você está se desfazendo dessas sementes, que são justamente essas sobras que você tem, né, em relação à sua renda, né, você deixa, né, de ter esse ganho ali no futuro. Né? A Mariana e a Carla comentaram aqui sobre o efeito bola de neve. Esse efeito bola de neve ele existe para os dois lados, para o negativo e para o positivo. Né? Quando você guarda, né, dinheiro, esse efeito bola de neve está trabalhando a favor de você, tá, né, a favor do seu futuro, da sua renda. Né? Então, é um pedacinho que você tira aqui do seu hoje, né? A gente costuma até falar o seguinte, olha, se pague primeiro, né? Ou seja, priorize, né, guardar, até mesmo para quem tem algum tipo de dívida, é importante você conseguir, né, guardar mesmo que pouco, né, porque esse pouco faz a diferença. Então, e onde que entra a previdência complementar nisso tudo? É justamente nessa questão de guardar, de começar a poupar um pouco? Exatamente. A previdência ela é um instrumento que te permite poupar de forma mais estruturada. Né? Você, por exemplo, né, falando aqui especificamente da Sabesprev, você tem um time profissional que vai gerir seus investimentos, que está olhando para o mercado todos os dias, né? Então, nós estamos ali cuidando do seu patrimônio. O único trabalho que você vai ter é justamente fazer a sua contribuição. Né? Então, nesse sentido, a Previdência ela é um instrumento muito importante e muito subvalorizado, né, quando nós falamos aqui de reserva financeira, porque a primeira coisa que se fala quando é guardar dinheiro, né, vem na cabeça a poupança. Poupança, né, já cansamos de saber que não é o melhor dos instrumentos, né, tanto na questão de juros mesmo, que você vai receber ali, a remuneração dela está bem abaixo de outros tipos de investimentos tão seguros quanto. Né? Então, a Previdência, você tem acesso a uma gama de investimentos, a várias classes de ativos que permitem com que seu patrimônio cresça de forma orgânica. Né? Aí você consegue, de fato, formar uma reserva para a finalidade da aposentadoria. Mas como a gente vai pensar em previdência, se uma pessoa que está cheia de dívidas, como é que ela também vai pensar em previdência? O que ela tem que fazer? Como que ela tem que estruturar essa equação? Vamos pensar. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né? Ela está muito confusa ali com uma série de dívidas. Deve ali, comprou aqui nesse crediário e aqui. Sabe, chegou um momento que ela já nem sabe. Aí, como que essa pessoa vai pensar em ter uma previdência complementar? Então, qual seria o passo a passo, Carla, para ela se organizar? Porque precisa se organizar, acho, primeiro, né? Sim, então, encarar a realidade eu vou pegar um caderno, né? Vou pegar um bloco de notas do celular, vou pegar uma planilha e vou olhar para os meus gastos diários. E aí, quais são os gastos básicos? Aluguel, condomínio, alimentação, água, transporte, luz, gás, tal. Água, luz. Vai colocar, né, os seus gastos básicos e vai colocar também, né, os seus gastos ajustáveis. O que seriam gastos ajustáveis? Quanto eu peço de iFood, o Uber que eu utilizo, a blusinha que eu vi na vitrine e comprei. A unha em gel. O cabelo. Exatamente. Você tem que ter uma fotografia, você tem que conseguir enxergar para isso. Tá. Né? Diante disso, você vai ter uma fotografia, que pode ser que você não goste muito, você acha que você não está tão bonita assim na foto. Tá. Mas você tem que encará-la. E a partir desse momento, e aí na linha do que o Giovanni falou, se a gente consegue, né, fazer num primeiro momento, eu identifiquei que essa pessoa realmente tem um perfil endividado.
Então, vamos fazer as trocas inteligentes, vamos ver de que forma eu posso trocar linhas de crédito mais cara por outras que têm uma taxa de juros menor. Vamos ver o que de ajustável eu posso diminuir na minha conta, né, mensalmente. Sim. E vamos fazer alguns projetos. E aí você fala assim, exatamente o que você está falando, mas como é que eu vou fazer projeto se eu não consigo pensar nem no hoje, né? Se eu vivo só para pagar as minhas contas no mês. Mas é interessante você mudar essa chave e conseguir, nem que seja 100, 200 reais por mês, aí cada um, né, de acordo com a sua capacidade, a ter essa disciplina, porque é a mesma coisa de você malhar. Um diazinho que você consiga naquela semana, isso já vai estar diretamente ligado à sua autoestima. Por quê? Você está conseguindo cumprir aquele combinado. Quando você consegue cumprir aquele combinado, a sua autoestima e tudo que está à sua volta, a sua relação com a família, melhora muito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa coragem, porque é dolorido no primeiro momento, mas depois é libertador. Tira a academia, vai fazer, malhar. Tem tanta coisa no YouTube, começa a fazer o seu exercício na rua, corre. A corrida é gratuita, você pode sair correndo, né? Por exemplo. Então, são mudanças comportamentais no nosso dia a dia que vão dar para essas pessoas a coragem, eu acho que é maturidade mesmo, a força para encarar, né? Porque não é fácil, é muito difícil, porque é muito mais emocional do que a matemática pura e simples, né? Agora, uma coisa que na linha que o Giovanni estava falando, você perguntou para ele, que eu acho interessante ter assim planos, projetos que você tenha nome. Então eu preciso num primeiro momento, que é o básico, né, e a maioria dos brasileiros não tem, e a pesquisa da Ambima, que saiu na semana passada com a Datafolha, mostra isso. A maioria dos brasileiros, claro, né, se eles estão endividados, eles não têm condições de ter uma reserva. Sim. Mas eles precisariam, pelo menos, ter uma reserva de emergência, né, de 3 a 6 meses, que o ideal seria de 12 meses do valor do salário ou da renda, né, que eles conseguem retirar por mês. Por quê? Qualquer coisa que aconteça no dia a dia deles, né? Eu preciso comprar um remédio mais caro, um antibiótico. Meu carro deu problema, eu preciso consertar. Tive um vazamento na minha casa. Qualquer coisa que saia do dia a dia impacta. E ele já se compromete. Reserva de emergência, então ela tem que ter o valor de 1 ano de salário, por exemplo. Pode ser menos. Vamos botar uns 6. O ideal seria um ano. Mas vamos colocar de 3 a 6 meses, que é inclusive o que a pesquisa da Ambima conseguiu mapear. Então, 1/3 dos brasileiros hoje conseguem ter uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do salário. Né? Isso eu acho que isso é uma coisa legal, né? Vamos falar uma parte boa também do que tem acontecido ultimamente. Eu acho que, diante dessa comunicação, dessa avalanche de informações que a gente tem hoje, né, muito fácil, também vem nessa leva coisas boas, como, por exemplo, os jovens terem acesso a aplicativos de investimento, a terem mais conhecimento do que é possível, do que é viável, eles estarem apostando. Não precisa mais pedir para uma reunião com o gerente do banco, né, para entender o que seria um melhor investimento. Então, eu acho que isso também alavanca um pouquinho e melhora a informação e a educação no longo prazo. Então, assim, aí eu falei da reserva de emergência, né? A reserva de emergência, eu acho que é o passo aí número 1. Estou conseguindo juntar 100, 300 reais por mês para minha reserva de emergência. Mas antes de ter quitado a dívida ou durante o processo? Durante o processo, porque senão não vai, né? Senão, quando ele perder, se ele vier perder o emprego, vai ser pior ainda. Que só vai aumentar o endividamento dele e cada vez mais ele vai se complicando, né? Isso é muito... É desesperador, assim, para as pessoas. Então, aí formou a reserva de emergência, que eu acho que seria o primeiro passo. Eu quero um projeto para daqui a 2 anos. Que projeto seria esse? Alguma coisa ligada à sua formação, né? Ou uma viagem que você sempre sonhou fazer, né? Vamos falar de coisas boas também. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu quero ter uma reserva para pagar a faculdade do meu filho, para trocar de carro, né? E daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu tô vertendo essas contribuições mensais
para daqui a 10 anos ou mais eu ter uma reserva financeira que complemente a minha renda da aposentadoria. E aí, na linha do que o Giovanni falou, né, sobre o plano de previdência da Sabesprev, que eu acho mais, assim, interessante, eu acho surreal quem não participa, quem não adere, como a gente diz, porque você tem um parceiro. A empresa está contribuindo junto com você. Qual é o investimento financeiro que te dá, que alavanca a sua rentabilidade mensalmente, você tendo uma contrapartida da sua empresa? Né? Então, não tem que pensar. Tem que aderir. Esse tem que aderir de qualquer jeito, né? Tem que fazer. Agora, Mariana, muita gente acha que previdência não ajuda numa situação de emergência, que é um dinheiro que não pode contar. Isso é verdade? Não, não é verdade. Inclusive, se a gente pensar assim mais aberto, né? A maior parte dos planos de previdência, eles possuem linha de crédito. Então, se você faz parte de um plano de previdência, sem dúvidas você vai ter acesso a empréstimo pessoal com menores taxas de juros, sem dúvida comparado ao mercado que tem aí, se a gente citar de bancos. E isso, assim, o importante do empréstimo é você pensar que ele não serve só para casos de inadimplência, de dívidas e tudo mais. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer minha viagem dos sonhos, como a Carla disse. Então, assim, se você se programar e fazer tudo direitinho, isso pode ser um aliado. É verdade. Isso pode ser usado a seu favor também, para você conseguir construir seus sonhos, seus objetivos, talvez aquela viagem que você sempre sonhou fazer, né? Você comprar aquele carro que você sempre quis. E eu acho que quando você tem a previdência a seu favor, e aí você pega o empréstimo nessa linha, você também está aproveitando e rentabilizando o seu próprio plano, né? É a sua reserva que está ali. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, isso começa a ser a seu favor. Então, o empréstimo nem sempre ele vai ser o vilão da história. Você tem que saber usar ele da forma correta. E essa questão emocional, né, que a Carla comenta, eu acho que quando você tem uma previdência, você já baixa a sua ansiedade. Sim, com certeza. Não é? Você já sente ali que você tem um amparo. E Giovanni, então isso quebra um mito bastante importante, né? De que a Previdência não ajuda ali no momento de emergência. Exatamente. Não, a Previdência, como a Mariana colocou, né? O problema não é o endividamento. Né? Todo mundo precisa, em algum momento da vida, ter algum grau de endividamento. Seja para comprar um imóvel, seja para comprar um veículo. Né? O brasileiro ele não tem a cultura de poupança, né? E, consequentemente, ele acha que é uma opção, né? Um caminho ou outro, quando, na verdade, ele pode aderir aos dois. Né? O exemplo que a Mariana deu foi muito bom, porque no caso da Previdência da Sabesprev, você pode contrair um endividamento com juros mais baixos, né, do que o que é praticado ali normalmente no mercado, sem deixar, né, de remunerar o seu próprio plano previdenciário. Então, você está utilizando de um instrumento, né, de endividamento, mas não necessariamente ele vai te tornar inadimplente. Por isso que o planejamento, que a Carla comentou, que a Mariana comentou ali no início, são tão importantes. Né? O endividamento em si ele não é um problema, ele pode te ajudar em muitos momentos da vida, desde que ele seja usado com sabedoria. Sim. Só mais uma informação, Michele, assim, a Sabesprev, a gente até, inclusive, criou uma linha que é a compra de dívida. Então, se a pessoa, ela está endividada, como a Carla comentou, assim, ao ponto de não saber mais o que fazer e entrou no momento que não pensa que não tem saída mais, né? Sim. Porque hoje em dia isso é muito comum. Então, tem dívida lá no cartão de crédito, empréstimo em atraso, negativado na conta. Então, nós temos essa linha que você passa para nós todas as suas dívidas e fala, olha, isso aqui é o meu cenário atual, é tudo que eu devo. Nós fazemos uma análise da sua linha de crédito, quanto você pode solicitar de empréstimo pessoal, e nós mesmos fazemos o pagamento desses boletos, quitando a dívida, e a gente compra a dívida do banco, do cartão e tudo mais com juros muito menores. Claro. Então, assim, você unificaria todas as suas parcelas em uma só. Sim, porque você fica perdido, né? Qual que eu pago? Esse mês pago esse? Isso, você faz o sorteio ali, né? Do que você vai pagar hoje. Entendi. Então, você unificaria todas essas dívidas em uma única parcela e a Sabesprev faria o pagamento. Isso, né, claro, se você obtiver o limite disponível, mas a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas com isso também. E o mais importante é com uma taxa de juros menor, né? Exato. E na opinião de vocês, bom, falta educação financeira, com certeza, num geral, para o povo brasileiro, né? E o que vocês podem falar a respeito dessa questão da educação financeira? Falta educação financeira? Falta. Mas eu acho que não é muito fácil a gente colocar a culpa nisso. Na vida. Ou, né? Nossa, não tive não aprendi isso na escola. A gente tem todo um contexto, né? Um cenário econômico, né, que não é favorável.
Então, assim, os salários não acompanham hoje o custo, né, o aumento do custo de vida, não acompanha aluguel, não acompanha o aumento dos alimentos. E, além disso, a gente, culturalmente, né, não teve acesso a essas informações no passado. Hoje, a gente vê algumas ações interessantes de escolas, né? Já está até a escola pública já antenada nesse assunto, né? Pelo menos chegou algum momento tão antenado nesse assunto. Então, a gente consegue ver assim, uma preocupação com esse tema. Mas a realidade é que a gente nunca aprendeu, por exemplo, juros compostos no nosso colégio, né? A gente não sabe a importância de ter esse tipo de controle, né? Os nossos pais, muitas vezes, também não nos instruíram, então isso também estrutural da família, né? A gente não teve essa educação financeira também dentro de casa, então isso é muito novo e são vários contextos, principalmente o emocional, porque também a gente não foi treinado para isso. Então, a gente, se qualquer problema que a gente tem vergonha, tem medo, se desestrutura e, ao invés de encarar aquela realidade, e ele não, por exemplo, as pessoas não entram no app, não é porque elas não saibam entrar no app, é que elas não querem se deparar com a realidade. Olhar aquele número porque vermelho. Olhar para o app e olhar para o extrato dele causa ansiedade. Essa ansiedade causa angústia. A angústia causa dor física. Então, é muito mais complexo do que isso. A gente tem que ter realmente várias ações para que os cidadãos se sintam, né, mais acolhidos, vamos dizer assim. Né? O dinheiro ele é um tabu. Né? Exato. Assim, na grande maioria das famílias brasileiras, o dinheiro ele é um grande tabu. Né? Eu vivi isso, todos daqui, né, viveram isso. A gente comentou, né, a Carla falou bem aqui, né, dentro de casa mesmo, falta algum grau, né, de educação financeira. Né? Nós não temos uma cultura de formação de poupança, de pensar em investimento. Muitas vezes a gente fala assim, investimento é coisa para rico. Né? Mas assim, não necessariamente. Se eu guardar um proporcional à minha renda, eu consigo talvez manter o meu próprio padrão de vida, né? Se houver um momento ali de um desemprego, algo nesse sentido. Eu, por exemplo, né, eu estou vivendo algo, né, muito particular aqui, que eu estou prestes a ganhar meu filho. Olha, então, que maravilha! Então, o que acontece? Obrigado. Então, assim, eu tenho que parar de pensar agora só em mim, né? Eu tenho mais uma pessoa, então eu não penso mais só no meu horizonte de longo prazo. Né? Eu estou pensando, talvez, no horizonte de curto a médio prazo do meu filho também. Né? Eu tenho essa responsabilidade, né, que não é mais só sobre mim. O que você está pensando? O que mudou nesse seu olhar? Por exemplo, antes do filho, como era o Giovanni antes do filho casado ali? Planejava o quê? Uma viagem ou gastava mais? Olha, normalmente, né, você acaba gastando mais com hobby, com lazer, né? Eu gosto bastante de esporte, né? Então sempre estava dando uma escapada aqui, uma ali, né? Para estar com os amigos, né? Me divertir. Agora eu já começo a pensar um pouco melhor, falar assim, opa, peraí. O pacote de fralda. Exatamente, o pacote de fralda, né? Pomada, médico, né? Nossa, o quarto do bebê, né? Como que a gente vai fazer? Então acaba sendo algo que, assim, foge daquela sua normalidade e você precisa dar mais robustez ao seu planejamento financeiro. Sim. Né? Então, assim, você precisa pensar não só sobre você. Por isso que o dinheiro ele não tem que ser um tabu. Né? Você tem que sentar, a família tem que saber o que está acontecendo. E conversar, né, sobre isso. Exatamente. Porque às vezes eu acho que as pessoas não conversam. A esposa não conversa com o marido, não quer entrar naquele tema. Por exemplo, a sua esposa trabalha? Trabalha. Então, aí vai ter que pensar depois, ela vai parar de trabalhar para ficar com a criança, qual é a rede de apoio que vocês vão ter, porque aí é um outro investimento. Não, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra para ajudar. Não tenho, vai para uma escolinha. Então, tudo muda totalmente a dinâmica de uma família. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, vai mudando tudo. E é uma nova etapa cheia de desafios maravilhosa. A gente estava brincando aqui um pouco antes, mas assim, eu acho que a gente encontra uma garra, uma força, um propósito que traz tantas bênçãos para nossas vidas, sabe? Por mais que seja desafiador, é enriquecedor, assim, é algo valiosíssimo.
né? Continua, Giovanni. Não, exatamente. E nesse sentido, né, a Previdência, como que ela se encaixa nesse padrão? Né, eu já tinha comentado que ela é um instrumento bacana, né, para você formar a sua reserva, mas a gente fala de Previdência pensando muito em aposentadoria, quando na verdade você pode utilizar a Previdência com várias finalidades diferentes. Né, eu já estou pensando talvez, né, um intercâmbio para o meu filho, né, a compra de um imóvel, a compra de um veículo. Né, eu começo a poupar agora que ele nascer e quando ele se formar na escola eu tenho dinheiro ali para a faculdade. Ou um carro, sim, ou exatamente. na faculdade. Então, assim, a Previdência, ela te dá essa flexibilidade, né? E uma vantagem que a Previdência tem é a questão, né, da isenção fiscal ali sobre parte do valor que você guarda. Então, ela te traz benefícios adicionais, né, que vão ajudar ainda mais na formação da sua reserva financeira. Muito bom. Exato. E assim, só complementando, Michele, eu acho isso muito importante mesmo. Eu também sou mãe de bebezinho de 2 anos, né? Então, quando a minha ficha caiu, foi no momento que eu segurei ele no colo e eu falei, e agora? Agora o meu mundo tá no meu colo. Agora não sou só eu, né? Agora não é só, eu quero aquela blusinha, eu quero... Não é. Então, a gente se vê numa realidade e você fala assim, tudo depende de mim. Tudo Porque depende de mim. você vai querer a blusinha pra ele, Exatamente. É tudo que a gente quer pro filho da gente. Então, assim, coincidiu de logo que eu tive meu bebê, a Sabesprev lançou o Plano Família. E aí foi a minha primeira escolha, assim. E tanto que o Matheus, meu filho, ele já tem o Plano Família. E aí, se você pensar, gente, R$50 você já consegue fazer a contribuição mensal. É um valor muito baixo se você for comparar com gastos que você tem no final de semana. Algo assim. Nossa. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar nesse sentido. Porque você sendo funcionária da Sabesprev, da Sabesp, no caso, não é? Você tem aporta R$50 e a contrapartida da empresa com mais 50. Isso para a minha previdência. Na sua. Isso. Para do meu filho é do Plano Família, então é apenas a minha contribuição. Aí você vai colocar lá, todo mês você pode colocar R$50 ou você pode colocar Mas 100, a rentabilidade é da Sabesprev também boa quanto, né? Entendi. Então, se você para pra pensar, ele tem 2 anos. Nossa. E quando ele tiver 18, um intercâmbio? Sabe, eu quero que o meu filho tenha uma condição muito melhor do que eu tive na minha infância. Eu quero que ele possa estudar numa escola boa, né? Então, eu acho que assim, é você pensar no que você não teve, talvez, quando você era menor, você na sua infância, e você propor isso, né? Você ter a oportunidade de proporcionar isso para o seu filho. Nossa. Então, e a Previdência, por muitos anos, ela foi algo muito exclusivo, né? Só tinha previdência privada, quem trabalhava em ótimas empresas. Sim. E hoje a gente vê que isso não é o mesmo cenário mais. Isso está mais acessível. Exato. Mais acessível. Então, assim, quem dera, né? Eu acredito eu que meus pais pudessem lá atrás, quando eu nasci, me proporcionar isso. E quando eu tivesse maior, já tivesse uma reserva muito boa para fazer o que eu quisesse ou pagar uma faculdade, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso no futuro mesmo. Eu queria fazer aqui duas coisas que a Mariana e o Giovanni falaram que me despertou aqui o que eu gostaria de ressaltar, que é muito interessante, né? A gente fala sempre nos juros como o vilão também da história, os juros altos, juros altos, juros altos, mas porque, infelizmente, diante dessa realidade, né, de 80% dos brasileiros endividados, a maioria esmagadora da nossa população realmente vê o juro dessa forma. Sim. Mas como o Giovanni bem colocou, a gente tem que aprender a trabalhar com juros a nosso favor. E aí foi que eu falei, mesmo que seja 50, 100, 200 reais, quando ele começar, se ele tiver condições de começar a ver esse dinheiro trabalhar ao contrário... A favor dele. A favor dele, ao invés dele estar pagando para o outro, porque quando ele paga os juros, ele está pagando para o banco, ou para a financeira, ou para a loja que ele comprou a blusinha. Né? Quando se ele conseguir... contribuir com 50, 100 reais que seja por mês, ele conseguir começar a olhar para aquele investimento e ver como que ele pode trabalhar também a favor e começar a satisfação. Exato, né? De ter conseguido virar a chave. Nossa. E isso vai trazer uma sensação de competência, sabe? De conquista, de autoestima, que pode mudar a vida dele dali para frente. É um empoderamento. E nesse aspecto, o tempo é o maior aliado. Exato. Né? Então, quanto antes você começa, você não tem que pensar, por exemplo, eu tenho um volume relevante aqui para fazer aportes. Não precisa disso. Você, né, aportando 50, 100, 200 reais, o quanto a sua renda permitir,
né? E quanto antes você começar, melhor o tempo vai trabalhar a seu favor. Agora, é isso que eu falei, porque a gente não teve não estudou, não aprendeu juros compostos no colégio, mas é muito interessante você ver, né, na planilha, na rentabilidade, como que isso faz toda a diferença, como a Giovanni falou, você começar antes. Mais importante do que o valor efetivo da contribuição que você faz é começar antes, porque essa potencialização dos juros sobre juros ao longo do tempo é incrível. Uhum. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, uma pessoa que queira, então, montar um planejamento, você já falou sobre isso, Carla, então, para a gente resumir, para quem está em casa, uma dica aqui de cada um, né, o que a pessoa pode fazer para sair desse momento de endividamento e já também começar um momento de ter uma previdência complementar. Eu já falei, né, porque o primeiro desafio é encarar a realidade, que não é fácil, mas é recompensador. Uma outra dica seria, né, fazer essas escolhas inteligentes com juros, trocar os juros maiores pelos menores que eles tiverem acesso, através de um crédito, né, que seja mais vantajoso. A terceira dica seria eles tentarem ajustar, né, naquela colocação que eu fiz, desses ajustáveis, ver o que ele consegue reduzir. Dar uma cortada ou reduzir. Ou reduzir no mês e fazer o que a gente chama do jejum de 24 horas. Né? Então, assim, passou no shopping, viu aquele tênis, viu aquela blusinha, espera. Sabe quando a gente passeava no shopping com a nossa mãe, que ela falava assim, na volta a gente compra? Isso aí. Espera 24 horas. E faça um jejum também de alimento, que já economiza o alimento. Faça um jejum de iFood. Já faça um jejum com oração que vai potencializar ainda a sua vida. Então, morre eu acho horas. que podem ser, assim, pílulas pequenas, mas que vão fazer diferença. Atitudes. Pequenas atitudes que vão fazer toda a diferença no dia a dia deles. E você, Mariana, o que você acha? Olha, eu, assim, além do que a Carla já mencionou aqui, eu volto a pontuar a questão, né, do empréstimo com sabedoria, né? Não é porque o dinheiro, você entra, abre o aplicativo do banco, aparece lá 20, 30 mil disponível. Gente, impressionante. E a gente sabe que muita gente acaba ali agindo por impulso e contrata, vou pegar esse dinheiro aqui porque tá aqui sobrando. Gente, Sim. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Presta atenção na questão da taxa de juros. Procure a melhor opção. Se você não tem previdência, procure fazer. É R$50, R$100, sabe? Você vai sobreviver pagando valor tão baixo assim por mês e no futuro você vai ver como é gostoso. Que nem a Carla falou, é prazeroso você observar ali o montante que vai se formando conforme o tempo passa. E assim, não tem escapatória, você não tem mesmo como sair, eu não consigo pagar nada esse mês. Use o empréstimo com sabedoria. Se vai pegar o valor, realmente liquide as dívidas mais altas, mais baixas, observe, procure ajuda, né? Hoje em dia a gente tem tantos lugares aí que dispõem de pessoas profissionais para isso, né? Para você colocar tudo a limpo ali e falar, todos olha... os papéis na mesa. Exato, sabe? Procura um profissional para te ajudar. Mas assim, não tente ir formando a bola de neve, acumulando, pegando outro empréstimo e outro, porque você vai acabar se afundando mais. Então, assim, pare hoje, olhe no espelho, como a Carla disse, né? Olhe a limpo tudo que você deve e procure a melhor solução. E a comunicação é um jeito. Outro dia eu abri o aplicativo e estava assim, você tem 20 mil reais. Como se fosse de graça. Aí olhando assim, isso aqui é empréstimo, gente. Você é tipo, uma coisa muito assim... Você pode muito fácil. acessar 20 mil reais, Exato. você tem direito a 20 mil reais. É o quê? Eu falei, isso aqui é um empréstimo. Essa pessoa clica ali sem querer, bate o dedo. Tomara que tenha que confirmar 40 vezes, porque senão... Giovanni, e você? Bom, assim, o que você não olha, você normalmente não cuida, né? Então, o primeiro passo é justamente você sentar, fazer o dever de casa, né? Observar o que entra, o que sai, para onde está indo o seu dinheiro. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é, se pague primeiro. Conseguiu organizar suas finanças, já tem uma noção ali, né, de como sua renda está funcionando, se pague primeiro, né? Antes de contrair uma dívida, né, invista em você, invista no seu futuro. Tá. Né? E em terceiro, né, e por último aqui, procure um parceiro que você confia. Né? Então, seja seu gerente, seja, né, um profissional ali do ramo de previdência, você tem que procurar alguém de referência em que você pode confiar,
né, para ter as orientações e entrar no caminho certo. Uma vez que você está no caminho certo, dificilmente você vai sair dele. Muito bom. E aí vai poder olhar para frente, Exato. né, com menos ansiedade. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma última mensagem para quem está assistindo a gente aqui no Prev Papo. Começando aqui com o Giovanni, que vai ser papai. Como vai chamar o bebê? Vai chamar Bernardo. Bernardo, tá chegando, hein? Contagem regressiva. Quando esse episódio for ao ar, já vai estar aí o Bernardo. Muito provavelmente. Então, assim, Então, um recado para quem está nos assistindo aqui, a gente falando sobre endividamento, sobre futuro, sobre consistência, sobre dívidas, enfim. Vamos lá. Então, assim, a previdência ela tem que ser vista como um pilar de estratégia financeira, né? Assim como é o caso do endividamento, né? O problema, como eu falei no início, não é você contrair uma dívida, e sim você não conseguir pagar essa dívida. Então, se organize, né? Tenha planejamento financeiro, procure uma instituição, né, robusta, idônea, né? E confie, né, confie ali no seu instinto, né? No fundo, todo mundo sabe como cuidar do dinheiro. É que às vezes, né, você tem algum receio, né? Como eu falei, o dinheiro ele acaba virando um tabu. Desmistifique o dinheiro. Gastar menos do que ganha. Eu sempre pensei isso. Tem que gastar menos do que ganha e tem que tentar poupar um pouquinho. Tem que poupar um pouquinho com a Previdência. Exatamente. E assim, pequenos esforços hoje, né, transformam o seu futuro de uma forma muito maior do que o esforço que você empregou lá no início, né? Então, os frutos, é como eu falei, né, da analogia da semente, você planta uma sementinha hoje e amanhã tem uma árvore cheia de frutos. Maravilhoso. Exato. Mariana. Eu acho que assim, o recado aqui principal é realmente a pessoa pensar no futuro, né? Ter esse hábito, né? Começar a construir isso, passar isso para os nossos filhos. Ensinar. Hoje, meu filho lá com 2 aninhos já tem o porquinho dele lá, que ele tá ali, tá lá, firme e forte, porquinho, toda moedinha vai lá. Então, assim, é aos poucos mesmo, sabe? É colocar em prática o que talvez a gente não teve lá no passado. O que não foi ensinado a nós, né? Então, hoje a gente tem meios para aprender mais sobre isso, para colocar isso em prática. É acessível, hoje a gente tem o plano da Sabesprev, plano família, que é aberto para todos, então assim, é acessível, você pode ter. Não é aquele tabu mais de que quase ninguém tem plano de previdência. Então assim, pense no futuro, porque o futuro começa hoje, né? Nossa. O futuro piscou, Não, começou ontem, gente, porque passa muito rápido. Então é assim, pensar que o futuro é agora, não é amanhã, depois, é agora. O Bernardo tá na barriga, já tá com 10 anos, você piscou 10 anos. Exato. Carla. Minha dica é: não se culpe, se acolha, tenha coragem de olhar para o seu extrato e entenda que planejamento financeiro não é restrição de consumo, é uma liberdade de escolha. Planejamento financeiro não é restrição de consumo, é uma liberdade de escolha. Maravilhoso isso, porque você está escolhendo. Ai, não é que eu estou restringindo, eu não posso sair com os meus amigos, não. Não, eu estou escolhendo aqui poupar para o meu futuro, para essa viagem, para trocar de carro. É a liberdade, é o livre-arbítrio. E quando você tem esse propósito, faz muito mais sentido você fazer essa opção. E você se sente muito mais valorizado. Eu acho que é isso. Toda escolha na vida implica uma renúncia. Então, você escolhe Exato. algo, você está renunciando a algo. Eu quero ficar até tarde na balada, então você está renunciando a uma boa noite de sono. Exato, é isso. Né? E vamos trabalhar com isso. Gente, eu queria agradecer aqui hoje a presença da Mariana Botelho Monar, da área de empréstimo pessoal da Sabesprev. Obrigada a você. Muito obrigada, Mariana. Felicidades para o Matheus, de 2 aninhos. Vai para Harvard, já está poupando aí. O Giovanni Fortunato de Carvalho, da área de investimentos da Sabesprev, também, com o Bernardo, que está chegando. Eu que agradeço. Vai ser muito boa essa nova fase, noites mal dormidas, muitas fraldas. Mal Ai, que dormidas e delícia. muito bem aproveitadas. E já vai planejando, ó, a festinha de 1 ano, tem que ter uma festinha de 1 ano ali pra família, tá? Então já vai poupando. E a Carla Schkibola, consultora de Previdência Sênior para o Brasil na Aon. Carla, muito obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Foi muito gostoso. Foi intenso. E a Carla é carioca. De onde você é do Rio de Janeiro? Como diz, carioca da gema. Carioca da gema, muito do bom. Rio de Janeiro mesmo. Muito e aí, bom. falando, já que todo mundo falou dos seus filhos, vou falar da minha, Fala. que tá em Harvard. Gente, não. Ela E tem está em 20, ela fez um curso agora recentemente em Harvard. Eu tô falando isso por conta do comentário que você falou pro Giovanni, né? Ela tá fazendo o quê? Mas lá? ela tem 22 aninhos. E ela tá fazendo um curso do quê lá? Ela faz medicina e ela estava fazendo um curso de especialização e publicou um texto e tudo, a mãe aqui, né? Olha, mãe, super Mãe babona. coruja, é. E a gente, eu tô vivendo isso junto com você. Parabéns. Você vê como é importante esse... É o E- futuro. E ela
Tão nova, quem disse que tem uma filha de 22 anos em Harvard? É chiquérrimo, gente, é chiquérrimo. Obrigada. Carla, muito obrigada. Como é que chama a sua filha? Carolina. Carolina em Harvard. Carolina, um beijo pra você. Gente, essa conversa, ela pode mudar vidas. Sim. Né? Ela pode influenciar as vidas e a gente não tá falando aqui só de endividamento, não é isso? É justamente sobre consciência, sobre planejamento, sobre aceitação, sobre realidade, sobre se acolher, liberdade de escolha, pensar no futuro. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Você que está em casa, que gostou do episódio, fez sentido para você, compartilhe também com alguém, pense na sua vida, pense que o futuro que você deseja, ele começa hoje. Né? Na verdade, ele começou ontem, mas se ontem ainda não planejou, comece a planejar hoje, com carinho, aos pouquinhos, e procure a equipe da Sabesprev, que eles vão te acolher, eles vão te ajudar, eles vão te orientar direitinho. Pessoal, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!